Então, se você coloca no lugar das coisas dos céus uma coisa da terra, quem vai padecer não é só você, mas as coisas da terra. Quando você ama um filho, não como uma coisa da terra, como uma coisa dos céus, você não destrói só você, você destrói também seu filho. Porque seu filho não foi para ser aqui, ele não é daqui. Ele não é uma coisa celestial. Ele está aqui, ó. O problema é que todos os ídolos têm pés de barro. Todos os ídolos, eles sofrem a ameaça do dia seguinte. Todos os ídolos sofrem a ameaça do porvir. E todas as vezes que as nossas coisas estão em perigo, todas as vezes que as coisas que você faz e cria e tem ao seu redor, como aqueles esteios da vida, aquelas coisas que te seguram e que você diz: eu posso viver com tudo, menos sem isso. Essas coisas, elas me sustentam, essas coisas me fazem ter estrutura. Sem elas, não. São nelas que Deus coloca as suas mãos. Mas nossas casas, elas são moradas que não possuem a mesma segurança do jardim. A gente constrói as fortalezas e elas caem. A gente constrói os sistemas de segurança, mas eles falham. Mas há uma promessa de que o jardineiro um dia vai fazer, como um dia fez com o jardim, uma cidade só para a gente. E essa cidade não é feita com as nossas mãos, não é feita com o nosso design, é feita com as suas próprias mãos. Ela desce dos céus. O rei é um rei que sempre desceu dos céus, e tudo que ele faz é celestial. Ele sabe que enquanto estamos aqui, sofremos os enganos, porque são as falsas felicidades, as falsas satisfações, são elementos que nos preenchem, mas por alguns instantes. Em alguns momentos parece que a gente é feliz, e dali a pouco aquilo vira uma fumaça, e a gente descobre que não, a felicidade é mais uma vez, é mais outra, é mais outra, é mais outra, e a gente vai tentando de felicidades pequenas em felicidades pequenas prolongar aquilo que só teremos nos céus. Deus nos fez assim. As nossas escolhas são estúpidas, e a gente não sabe disso, até que a gente enxerga que a cruz que Ele nos deu para carregar é a cruz que nos trata, que santifica, que traz santidade para a nossa vida. A cruz que carregamos ao imitar Jesus Cristo não é a cruz que nos salva. A cruz que nos salva é uma só, aquela que Ele deu a sua vida. Por outro lado, o caminho que nós trilhamos para chegar aos céus é o próprio Cristo que diz: eu sou o caminho. Se o caminho de Jesus para a morada passa pela cruz, o caminho que os discípulos precisam trilhar para chegar na cruz é Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você soubesse que este mundo não é governado pelos príncipes e poderosos deste mundo, você descobriria que a mão do nosso rei é uma mão invisível, que governa todas as coisas. Mas alguns veem, outros simplesmente são cegos, porque o caminho para enxergar os céus é Jesus, o improvável. Como é que a gente sabe que amamos a Deus? Quando nós nos preocupamos em obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra. Observe o que acontece com aqueles que expressam seu amor em obediência. Eles são consolados. Não é a obediência que te salva. A obediência não como fonte de salvação. A obediência não como um carimbo para dizer: olha como eu sou um crente legal, bonitinho, ok, cheirosinho. Não. A obediência, ela é um meio pelo qual nós adquirimos pelos ministérios do Espírito Santo consolo. Na obediência a gente encontra consolo. A
base do reino de Deus é o serviço. E não dá para servir se for um só. Serviço, por natureza, exige pluralidade. O reino de Deus é o reino de um povo em que o Espírito habita, vive com e habita nele. Por isso, falar do Espírito Santo, meus irmãos, é falar uma coisa muito séria. Não dá para ir para o céu sem saber o que o Espírito Santo está fazendo com a gente, não. Que o Espírito Santo, no meio dessa jornada dos peregrinos, ele tem uma missão poderosa. Jesus está falando do Espírito, porque Jesus está dizendo para eles o seguinte: o meu caminho para a morada do Pai é a cruz, mas o caminho de vocês sou eu. Mas e quando Jesus some de vista? É por isso que a gente tem o Espírito.